Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso e este é o Talkcast Preciso da plataforma que, na verdade, revela conteúdos e movimentos relevantes, tudo voltado para temas essenciais. Os temas essenciais sempre serão o nosso foco, pelo motivo óbvio. Está tudo muito caótico, muito confuso e a gente precisa talvez não de certeza, porque essa é mais difícil, mas de clareza. É fundamental que nós tenhamos clareza. Então, nesse Talkcast Preciso, você conhece empresas, iniciativas, projetos, pessoas que estão dedicadas a nos colocar num outro nível, numa outra página de expansão, com conhecimento especializado, com honestidade nas suas colocações e, acima de tudo, entender que o futuro é um ponto de partida e não de chegada. E dentro desse contexto, hoje a gente tem uma entrevista incrível. Nós vamos conversar com Elano Pinheiro. O Elano, ele é pesquisador, professor doutor em administração, com experiência em logística, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Só por isso você já deve sentir o nível da entrevista. E atualmente o professor Elano está fazendo um pós-doutor na Universidade de Aveiro, em Portugal, que tem um foco também, junto com a expertise dele, mas especialmente em sociologia e ciências sociais, o que faz total sentido, porque se já era multidisciplinar, agora multidisciplinar no nível de pós-doutor é melhor ainda. A gente vai saber como é que a inovação social e os negócios de impacto e estratégias em desenvolvimento podem mudar ou moldar o futuro do Nordeste, do Brasil e do mundo, mas a gente vai fazer alguns focos específicos. Como é que a gente pode superar desafios e criar oportunidades? Então, professor, muito obrigada por dividir com a gente a sua percepção, que não é só acadêmica, no nível, inclusive hoje, de pós-doutorado, mas também de experiência e de visão. A gente reputa o seu lugar como um lugar privilegiado porque você está dentro de universidades e de academias no Brasil e no mundo e deve ser um observatório muito interessante no que diz respeito à inovação e propriedade intelectual. Eu queria pedir licença para começar sobre propriedade intelectual. Em tempos de muitas tecnologias exponenciais e muito medo e incerteza, mas também muitas vantagens, né? Muitas tecnologias aliadas, a propriedade intelectual, ela deve ser vista de outra forma? Como que eu protejo as minhas patentes com tanta inteligência artificial, fazendo coisas que a gente nem imaginava? Ainda existe algo inédito no mundo, no nível de propriedade intelectual e de patentes? Bem-vindo ao nosso Talkcast. Muito obrigado, Maia. É um prazer muito grande estar aqui. E quando a gente encontra canais que discutem esses caminhos, o impacto dessas novas tecnologias, mas também dos benefícios que elas podem trazer, é sempre um prazer estar colaborando. Obrigada. Então, a propriedade intelectual, ele é um direito econômico, né? Um produto como qualquer outro. Uma vez que você tenha o seu direito sobre um determinado bem, você pode vendê-lo, comercializá-lo. Então, a primeira função da propriedade intelectual é lhe garantir os frutos da sua criação. Então, uma das básicas, antes da gente falar de patente, uma das básicas é o direito autoral. Sim. Né? Então, nós temos muitas pessoas que, no mundo artístico, que vivem desses direitos autorais. Então, o escritor, se ele tem sua obra copiada, ele perde, né, o seu ganho, e aí você tem um problema de sustento familiar, né? Muitos escritores lutam para se dedicarem à escrita. Sim. Né? E só puderam fazer isso por meio da propriedade intelectual que lhe garantiu o fruto dos seus bens. Então, nós temos na propriedade intelectual um mecanismo realmente econômico, né? Um mecanismo de você viver daquela obra. Agora imagine, alguns dos nossos grandes artistas, por exemplo, nossos grandes escritores, que mesmo na sua conjuntura conseguiram, por exemplo, Machado de Assis, ele vivia da escrita, ele era um escritor, jornalista, vivia da escrita. Você imagina se ele não tivesse
conseguido obter o retorno daquilo que ele escreveu. Publicar e viver daquilo. Né? Ele teria desistido, nós não teríamos algumas das obras dele. É porque os plágios, eles nunca ficaram tão comuns, não é, professor? Isso. E aí a propriedade intelectual te garante pelo menos a autoria e que essa autoria te seja reconhecida. Mas aí vira um processo jurídico, né? Não é algo natural de reconhecimento ao nível público, vira uma judicialização. Isso. E aí, se você não está conseguindo reter a renda daquela obra, como você vai enfrentar um processo jurídico? Então, um sistema de proteção intelectual, ela visa conciliar dois aspectos. Primeiro, esse que a gente já falou do retorno econômico, e o segundo, o progresso da humanidade. Tanto que a propriedade intelectual, e já entrando no segundo tema, ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Isso. Por quê? Você vai criar um novo produto e ele vai ser copiado imediatamente, então todo o esforço que você teve para criar aquele produto não vai te servir de nada, não vai te dar um retorno, porque virão outros e copiarão. Mas como é que fica a linha do tempo disso? Porque está tudo tão rápido, tão acelerado, como que a gente garante que o que a gente criou não vai ser suplantado? Pronto. Esse é o risco que você pode aceitar. Eu criei algo, eu patenteei, eu tenho algo de valor e eu vou explorar no mercado. Mas pode surgir alguém que desenvolva uma tecnologia melhor. Sim. Certo? Aí é a dinâmica do mercado. Mas você está resguardado contra alguém que vai pegar a sua tecnologia que está protegida e sem ter todo o gasto, todo o esforço que você fez, vai e a expertise, né? Porque são dois contextos. Uma é se ela vem, se ela é suplantada, naturalmente por outra, que também terá a sua propriedade intelectual, e a outra é alguém que vai pegar e dizer, opa, é minha, quem criou não foi você, foi eu. Né? Então são contextos diferentes, faz total sentido o que você está falando. E aí o papel das academias, das universidades é super importante. Quando a gente fala de inovação, a gente embarcando conteúdos dentro de inovação, eu fico pensando assim, no contexto das universidades hoje, no mundo eu acho que a gente tem uma escala diferente, uma lente diferente, mas no Brasil particularmente as universidades elas ainda não viraram a página no sentido de atender mercados e de desenvolver na escala em que há demanda projetos inovadores. E aí é a sua área totalmente. Pronto, é onde eu estou tentando ir. Antes da gente começar na universidade, no sistema de patentes, ele é configurado, por exemplo, a patente ela é regida, são acordos entre países, não existe uma norma que obrigue. Os países aderem, uma vez que eles aderem, eles têm o ônus e o bônus. Sim. Né? Mas isso é regido por um organismo da ONU. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual é um organismo da ONU. Então, lá os países, eles disputam. Então, os países centrais, né, os países mais ricos, eles defendem a propriedade intelectual porque eles detêm os ativos de propriedade intelectual. E os países em desenvolvimento, eles aceitam porque existem regras sobre a qual você vai conceder essa propriedade intelectual, que é a partir disso onde eu isso tenho tá uma das ações. Isso está alinhado globalmente? Está alinhado globalmente. O que acontece? Você quer proteger algo, é sua invenção, lhe vai ser concedido um direito de exclusividade. Ninguém pode produzir, vender, importar, fazer nada com aquele invento se a patente é sua. Só pode fazer com o seu consentimento. É o que seria o caso, eu vi que você olhou para cá. Isso aqui é uma pele de peixe, né? Digamos assim, é uma... um filete de peixe. É um filete de peixe chinês, produzido na China, né? E que é desidratado. Então, assim, a gente fica pensando, aí a gente vai para a página da inovação e vai para a página da propriedade intelectual. Tipo, eles não criaram os produtos desidratados. A gente tem cascas de laranja. Aqui não tem propriedade intelectual. Aqui não tem, pode fazer, isso que eu queria dar o exemplo. Mas é uma tecnologia. Exatamente, era esse exemplo que eu queria dar. Isso aqui foi um professor seu, né, que trouxe para uma aula sua em Portugal.
E estava dando exemplos, eu imagino, a partir disso, né? E a gente ficou pensando também, quando você viu, o professor me falou, cara, a gente tem tanto peixe. Tipo, a gente olha e diz assim, por que a gente não pensou nisso antes? Mas assim, isso não é patenteado, isso Não, isso é uma tecnologia que é aí onde eu vou te lançar. Sim. A patente garante, a patente é sua, só você explora, ninguém mais pode explorá-la. Sim. Mas em troca desse seu monopólio, em troca da sua exclusividade, você tem que fazer uma descrição desse conhecimento e tem que publicar. Então o mundo sabe o que é que você está protegendo. Existe hoje um interesse científico, acadêmico e de business, de negócios, de olho no que está sendo produzido nesse banco de patentes? No Brasil, não. Por quê? Quando a propriedade intelectual nos chega, ela nos chega de uma forma, nós temos que proteger nossa tecnologia, nós temos que patentear nossa tecnologia. O Brasil realmente, desde a Lei de Inovação de 2004, ele avançou muito. Sim. Nós temos patenteado bastante coisa. Agora, na esfera de acessar o banco de patentes do mundo, nós não temos. Não. E aí é onde eu digo, gente, você patentear algo é um processo. Você vai amadurecer, você vai pesquisar, você vai testar, vai prototipar. Eu tenho uma máquina, eu tenho uma tecnologia de processamento de peixe ou de fruta, eu tenho alguma coisa. Como nós temos algumas startups que estão avançando muito. Elas precisam de uma orientação, mas, por exemplo, a fibra do caju, que antes viravam montanhas de lixo que eram jogadas, nós temos startup que pode... Quantas startups nós temos no Piauí? Outro dia eu fiz esse levantamento, o ano passado, acho que tem uns 6 meses, 7 meses. Me falaram em torno de 200, mas em níveis diferentes. Dessas 200, tinha 10, 30 ali. Eu trabalho com um número de 30 atualmente, mas só todo dia vai. Mas por quê? Porque em muitas elas estão... É apenas uma ideia. Sim, estão na ideação ainda. Muitas delas não vão alcançar um patamar, ou seja, resolvem um problema local, não vão sair do Piauí. Mas nós temos, acho que umas 30 por aí. Agora é sempre chute. Não sair do Piauí significa muito, né? Não, porque assim, pode ficar só no Piauí, ser reconhecido pelo Estado? Pode. Mas quando se fala de startups e de tecnologias, a escala é diferente. Exato. E, ou seja, quando eu digo não sair do Piauí, são alguns que não vão ter uma escala, então não vão passar de um determinado nível. Vão ficar como uma pequena empresa, né? E podem continuar existindo durante um tempo, vão ter um negócio de nicho. Sim. É importante até porque o Piauí, ele, como todas as regiões do mundo, ele tem suas particularidades. Então, se você cria uma pequena empresa que atende essas particularidades, você tem lá um mercado, você tem um negócio. Sim. E ele pode sobreviver, pode ser suficiente. Ele não vai deslanchar em escala nacional e global. O que nos impede? Você me disse nos bastidores algo que eu achei muito interessante e que a mim interessa particularmente, que é o lugar do não saber. Você falou que tem um autor super interessante, que você vai me relembrar aqui, que diz que nós não devemos ser uma sociedade do conhecimento, mas do aprendizado. Eu estou falando disso porque eu acho que cabe dentro do contexto de onde estamos, não só para startups, mas como a inovação, ela pode ajudar num nível alto regiões menos industrializadas do Nordeste, por exemplo, porque a gente tem vários gaps, professor. A gente tem gaps que são vales para a gente transpor. Aí eu já joguei tudo num contexto só para você. Esse é o Bengt Lundvall, é um pesquisador sueco, né? Ele pesquisa e escreve sobre os sistemas de inovação e ele tem um conceito de interação, né? Para ele, ou seja, o processo de inovação e desenvolvimento ocorre pela interação dos atores. Então ele gosta a economia do conhecimento, como nós chamamos popularmente, ele prefere o termo de economia do aprendizado. Que faz mais sentido. E então, por exemplo, muitas dessas startups que elas estão apenas no nosso contexto local, às vezes não é por falta de potencial, é porque eles não se expuseram ao contato
com outras culturas e com outras realidades. E nem ao risco, né? E nem o cair, levantar, nem ao contratar know-how para ganhar tempo. Né? O contratar know-how ou, como eu digo, fazer parcerias. Nós estamos numa época, o que é que essa cultura das startups, da inovação trouxe para a gente? Antes, você tinha que ter o capital para deslanchar seu negócio. Hoje, você consegue criar uma startup, uma empresa e fazê-la crescer se você souber fazer as parcerias corretas. Eu tenho uma ideia e tem uma parte da minha ideia que para rodar eu não sei fazer. Então eu te chamo, a gente faz junto e ganha junto. Isso. Né? Dois... É melhor que só um. Produzem mais do que a soma das partes, né? O todo é maior do que a soma das partes. Então, nos falta essa política de fazer parcerias. Nós poderemos ser enganados? Poderemos, o comportamento oportunista sempre tem. Mas muitas vezes nós deixamos de ter a chance de termos sucesso porque não queremos compartilhar o sucesso. E aí a frase que eu te falei, muitas vezes nós preferimos fracassar sozinhos do que ganhar juntos. É verdade. Quais são os setores econômicos do Nordeste e do Piauí que têm mais potencial de crescimento a partir da inovação? Quem são os nossos disruptivos? Nós temos energia, né? E a energia renovável, né? Atualmente você tem um grande desenvolvimento de pesquisa e de aplicações, especialmente a eólica e a solar, mas a nossa capacidade de gerar energia é muito grande. A minha pesquisa nessa, como é que se diz, como você falou, eu estou lá no centro de sociologia. Na verdade, o que eu quero, eu não uso a sociologia, mas o que eu quero é o quê? Esse desenvolvimento tecnológico impactando no território, ele precisa mobilizar as pessoas para que elas interajam. E aí você tem a barreira, por exemplo, as universidades, elas são uma soberba só. Imagino. Né? Sim. E aí todo mundo diz, a universidade tem que aprender a conversar com o mercado. Todo mundo fala isso. Nos Estados Unidos, na Europa, as empresas demandam as academias e aqui a gente está produzindo para a gente só. Só que aí o mercado também teria que aprender a conversar com a universidade. Como? Verdade. Contratando profissionais que tenham formação universitária, fazendo essa formação, né? Uma das entrevistas da minha pesquisa, que eu não vou só na parte tecnológica, eu entrevisto a parte tecnológica, mas vou no campo. Então, por exemplo, uma pessoa que era de uma comunidade quilombola, que eles tinham, como é que se diz, viviam na subsistência, muito desperdício. O que é que acontece? Através de uma conexão com o parque que eu estou pesquisando, o pessoal do parque foi lá para entender, para compreender a lógica deles, mas eles tiveram que fazer um esforço contrário. É um casamento entre cultura, acho que recursos naturais, entre aprendizado e entre conhecimento, né? Que ele vai gerando, ele vence rápido, né? Cada vez mais rápido. O do não saber é um lugar que a gente precisa almejar sempre, esse lugar. Como ele consegue resolver coisas. Isso. Né? E aí, por que eu estou indo para essa parte mais sociológica de entender o processo de interação? Sim. Porque até mesmo o conceito que a gente coloca de transferir a tecnologia da universidade, isso é feito de uma forma hierárquica. A universidade tem todas as soluções, então ela tem que levar para o desenvolvimento. Não. As empresas, as cooperativas e as comunidades precisam se conectar. E nem sempre o entendimento vai sair no primeiro momento. Elas vão interagir. Viu como é importante esse pós-doutorado que você está fazendo na área de Sociologia e Ciências Sociais, voltado para o que já é a sua expertise? É muito interessante. Eu fico pensando assim, a gente vai ter a gente tem muitas coisas pontuais incríveis, extraordinárias, mas aí quando ela vira importante, quando ela se torna relevante, aí eu fico pensando na logística. Porque eu acho que a logística é um dos grandes gargalos no Brasil e no Nordeste. Você percebe que a região do Nordeste ela já começou a dar um salto com alguns aparelhos logísticos que você implementou. Sim. Por exemplo, nós melhoramos nossos aeroportos. Então, antes, por exemplo, o voo, quando vou para o pós-doc em Portugal, eu vou até Fortaleza. De Fortaleza eu pego um voo até Lisboa. De Fortaleza para Lisboa são 7 horas de viagem, né?
Então, antes nós iríamos para Guarulhos, no estado de São Paulo, ou para o Rio, e de lá aí aumentava a distância, ao invés de 7, nós tínhamos 11, 12 horas de viagem. Por isso que eu fico perguntando quais são os setores que têm potencial. A gente já está praticamente chegando ao final da nossa entrevista. Você falou da energia, mas eu fico falando de inovação na logística. A logística, os aeroportos, nós temos os portos. Né? Quando a gente pega hoje o porto, nós temos o porto de São Luís com um calado muito grande, que está conectado com o Carajás Export Minério de Ferro. Sim. Ele já tem um berço para a soja, então a soja do Centro-Oeste não está indo mais para o Porto Santos. Com a ferrovia Norte-Sul está vindo para o Sul. Nós temos a nossa Transnordestina. Você imagina o seguinte, um dos grandes problemas da região Nordeste é a seca. Eu sempre chamo a atenção, como tem conotações políticas, eu gosto de deixar um pouco de lado, mas você pega o seguinte, a Transnordestina, ela consolida um sistema que praticamente resolve nossa situação com a seca. Nós já temos uma convivência com a seca muito boa, tanto que eu estava lembrando outro dia, nós tivemos na década passada, entre 2013 e 2015, foi uma seca violentíssima, foi uma das piores do século. E nós não tivemos mais aquela massa de gente faminta se deslocando. Mas aí você falou de uma coisa que eu acho que é super importante, que é a questão do meio ambiente, né? Eu acho que o meio ambiente é uma das grandes preocupações desse século. Acho que o que está por vir não estava escrito nas estrelas. As predições não deram conta e não vão dar, porque é muito dinâmico o meio ambiente. E a gente ainda não despertou para isso, né? E aí eu fico vendo... Tem pássaros na Amazônia que eles estão ficando menores e com as asas maiores, eu estava lendo esse final de semana. Porque eles não conseguem mais se deslocar por causa do tempo seco com o corpo que eles tinham e as asas daquele tamanho. Então as asas aumentaram um pouco mais para dar mais fôlego e o corpinho deles, de algumas espécies, estão diminuindo. Então, estou dando um exemplo, só para se ter ideia, do que existe de campo de inovação se a gente tiver pesquisadores do seu nível e pessoas interessadas nisso. Aí a gente se dá de cara, tipo, a gente pode aprender muito com os outros países e os outros países também podem aprender muito com a gente. Né? Porque nós somos o celeiro de oportunidades, de problemas, como todos os países têm hoje. Né? E precisando serem resolvidos, né? E a inovação precisa chegar aí, para não ser também excludente, não é, professor? Porque acho que tem uma camada de exclusão que é absolutamente preocupante. Isso, que é onde me preocupa. Então você imagina, com essa Transnordestina, você tem uma ferrovia que passa exatamente no meio do semiárido. E que pode... Na pior das situações... Nós temos já as conexões da transposição do São Francisco, então o que acontece? Na pior das situações, nós temos uma ferrovia que nós podemos levar água para abastecimento urbano. Então nós estamos a um pequeno passo. A gente precisa fazer uso dessa logística. Para encerrar, Trump, Musk, China, o resto do mundo... Qual é o cenário que nós estamos vivendo? Eu acho que nós deveríamos estar nos concentrando na África e na América Latina. Por quê? Veja bem, o Trump, o presidente eleito, ele tem uma visão muito interna do país dele. Se ele foca excessivamente no país dele, ele está excluindo outros. Uhum. E aí você imagina, por exemplo, ele está deportando uma quantidade absurda de pessoas. Não que eu concorde, eu acho que assim não dá para você liberar, porque nessa migração você tem, existe grupos, você faz uma violência muito grande, nós sabemos que temos grupos que incentivam essas migrações. Eu sempre sou a favor de você, se você quer imigrar, eu sou super a favor, mas se prepara para isso. Uhum. Mas você tem pessoas que caminharam durante centenas de quilômetros, ficaram pulando o muro, atravessando o deserto, para chegar no outro país e vão ser deportados. Aí voltando à questão do aprendizado. Nesse processo você tem pessoas que desenvolveram uma forte resiliência. Uhum. Voltando não só para o Brasil, mas para todos os países da América Latina e com a consciência de que não tem mais aquela escapatória, o que é que nós podemos fazer a partir disso? E tem todo um contexto, está sendo um contexto migratório. Migratório. Mas aí eu estou falando também de, que não vai dar tempo mais de falar, mas é de tecnologias, de países que estão se fechando e cada um aparentemente na sua,
Mas né? tem alguns que estão se associando. Aí eu digo, a gente olhando a África, depois de anos, é uma exploração que durou mais tempo, hoje eles estão, muitas vezes, cortando a relação umbilical e estão exigindo investimentos na própria África. Por que é que a China entra na África? Porque ela chega como parceira. Sim. E, inclusive, eu já disse a várias pessoas, por exemplo, nós temos uma ligação muito grande com a África, em que, por exemplo, eles estão com eles está crescendo uma rejeição em relação aos países centrais. Né? Nós tivemos algumas trocas de governo que eles querem se afastar. Sim, isso do ponto de... E eu te digo, por exemplo, aí estão todos com medo que a China está tomando conta da África. Mas aí quando a gente olha para a geopolítica, essas percepções, elas fazem sentido. Mas quando eu fico pensando nessa nova ordem, do ponto de vista das tecnologias, de desenvolvimento de tecnologias, né, do que a gente está vivendo hoje nesse século, a gente está na metade da terceira década do século XXI. Tipo, o que está por vir? Porque com esse isolamento, como fica a colaboração que a gente estava falando? Como fica a ciência que a gente estava falando? Né? Como fica a inovação? É claro que diante de uma crise, existem as oportunidades. Acho que os outros países estão se organizando, União Europeia e todos os outros continentes. Mas até chegar num nível de dizer a gente pode cada um ficar independente, eu fico pensando no que a gente estava vivendo de tecnologias aliadas, de produção, entendeu, professor? Você citou um país que está se fechando. Tem vários outros países que estão querendo... eu estou falando de China e Estados Unidos, e eu sei que a China é diferente, mas a China também não é aberta, né? Está gerando um temor muito grande do mundo ocidental que a China está avançando. Mas avança porque eles estão fazendo acordos. Agora, veja bem, a restrição que você tem, por exemplo, aí países africanos, com, por exemplo, o colonialismo europeu e americano, eles estão tendo alguns conflitos. E com o fechamento da USAID agora, você tirou muito desse projeto. O que é que acontece? Você já tinha movimentos africanos de união entre eles, né? Então a união local para o desenvolvimento. Entendi, ficou claro. Em termos do Brasil, nós conseguimos fazer na África o que os Estados Unidos e a Europa não estão conseguindo mais. Não vai dar tempo eu fazer as minhas cartinhas com você, mas eu tenho uma pergunta e vou lhe dar 1 minuto para responder. Qual é a sua visão de futuro na área em que você atua? A minha visão de futuro é que nós consigamos levar essa tecnologia para o desenvolvimento de nossas comunidades, porque nós ainda temos uma diferença muito grande, um gap muito grande de desenvolvimento. Sem dúvida. Vales, rapaz, você foi cirúrgico, menos de 1 minuto. Elano Pinheiro, muito obrigada pela entrevista. Agradeço. Uma honra recebê-lo aqui. Muito conhecimento em 30 minutos de entrevista. Eu acho incrível, realmente. Esse é o nosso TalkCast Preciso, trazendo pessoas para falar de temas essenciais, no melhor estilo, como eu digo, me chama que eu vou, vamos falar sobre isso. Nós precisamos atuar nessa área que é de produção de aprendizagem e trazer pessoas do nível do professor Elano aqui com a gente hoje. Você não deixe de acompanhar nos nossos canais no Spotify, no YouTube, também nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e TikTok, e você vai ter pílulas do que são essas entrevistas até chegar naquele lugar que é você sentar e ver o conteúdo inteiro. Esse é o nosso desejo. Obrigada pela sua companhia, até a próxima!